Depois de tomar uma bronca histórica do presidente da França durante a COP28, chegou a vez do Olaf Scholz, o premier alemão, dar uma escovada daquelas na fuça do cachaceiro da República, no tete-a-tete, e a cara de vergonha foi impagável. E por que isso? Por conta do nanismo diplomático do Brasil, que insiste em relativizar as ações terroristas do Hamas e a invasão da Rússia na Ucrânia. Esse é o nosso tema principal de hoje. O único motivo que resta a essas grandes nações, grandes potências mundiais, para continuarem dialogando com o Brasil é a Amazônia. Tá? Mas antes, pessoal, vamos tratar de outros temas aqui bem rapidinho. O primeiro é o seguinte: Venezuela começa a fazer movimentações militares mais intensas na fronteira com a Guiana. Pessoal, a gente já conversou sobre isso no primeiro vídeo de hoje, né? O atual presidente da Guiana, que, abrindo um parênteses, foi o segundo maior PIB, né, o segundo maior crescimento de PIB em 2023 por conta das reservas de petróleo descobertas lá naquele país, disse que está tranquilo, que não tem nada a temer, porque conta com o apoio dos Estados Unidos, da França e do Canadá. Mas isso não impede o Nicolás Maduro de fazer essas movimentações, né? Foi exatamente a mesma coisa que o Vladimir Putin fez antes de invadir a Ucrânia, tá, pessoal? Ficou por ali, ciscando na fronteira. Eu, particularmente, nunca imaginei que a invasão fosse, de fato, começar, mas é aquilo, né? Quando você tem líderes fracos no mundo, como é o caso do Joe Biden, agora, como é o caso do Lula, se o Bolsonaro fosse presidente, o Maduro nunca estaria fazendo isso. O próprio Macron é fraco, o Scholz também é fraco. Aí as pessoas, né, os líderes aí com tendências tirânicas e fascistas começam a se animar, né? Vamos fazer isso aqui, vamos invadir. O Putin fez isso e agora é a vez do Nicolás Maduro. Né? Vai acontecer? Não sei, ele é louco o suficiente para fazê-lo, sim. Agora, tem que ver o posicionamento do Brasil. É isso que nos interessa. Tá? Eu não acredito, sinceramente, que o Joe Biden vá ser fraco ao ponto de permitir o início da invasão, como ele fez lá na Ucrânia. Porque, né, o inimigo é infinitamente mais fraco e muito menos perigoso, né? Eu não acredito que ele vai dar esse mole, não. Agora, tem que ver como o Lula vai se portar. Tá? Ele vive dizendo por aí, esse é o nosso tema principal de hoje, vocês vão ver que tem tudo a ver com o nosso tema principal, que ele quer paz, né, que é irracional a guerra e tal, e sempre tentando equalizar os dois lados, né, envolvidos em cada um desses conflitos. Mais um caso em que não tem como fazer isso e a tendência é que ele o faça. Tá? Seguinte, vamos lá, vamos começar a falar do Lula aqui, tá? Ainda não é a parte principal, que é o esporro homérico do Olaf Scholz no ladrão. Tá? O Lula, ele contou com apoio, né, no mínimo com a leniência da ONU para se eleger no passado. Tá? Caixinhas mágicas à parte, pessoal. Caixinhas mágicas à parte. Tá? A ONU que apoia as caixinhas mágicas. Né? E ele resolveu sair atirando para todo lado, criticou a ONU. Vamos dar uma lida aqui na fala do Lula, né, na literalidade, para ninguém vir aqui me acusar de fake news. Depois a gente volta e vocês vão perceber o tamanho da bizarrice que é isso. O cara realmente perdeu a noção das coisas. Queria dizer que, além da questão da fome, sempre falei, implantar um chip na cabeça do Lula, né? Fome e meio ambiente. Os conflitos que estamos vendo na Rússia e na Ucrânia, entre Israel e faixa de Gaza, não é nada, mas nada menos do que a irracionalidade do ser humano. E tudo isso acontece, vejam só, porque a ONU não está cumprindo com o papel histórico para qual foi criada. Galera, o que ele está dizendo aqui é que a ONU deveria acabar com as duas guerras. Tem que promover a paz de qualquer jeito, né? Tanto em Israel como na Ucrânia. Só que o que ele omite é que se a ONU fizesse isso hoje, os lados que ele, né, o Lula, apoia, seriam beneficiados. Né? Porque a Rússia já destruiu metade da Ucrânia, né, e se apropriou de grande parte dos territórios ucranianos. E duvido muito que o Vladimir Putin vá abrir mão deles. E o grupo terrorista, né, o Hamas, na minha opinião, o mundo islâmico como um todo, promoveu atos de terrorismo insanos, né, e quando Israel reage para destruir este grupo terrorista, o Hamas, o Lula quer que acabe a guerra. Na prática, fica por isso mesmo. Por quê? Porque o Hamas vai se reconstruir. Vai juntar... Gente, é muita grana que esses caras têm. É muita grana. E não falta maluco no mundo para entrar pro Hamas.
Então, em questão de 3, 4 meses, se Israel para, se a ONU intervém como o Lula quer que a ONU faça, em 3, 4 meses, tá tudo como era antes do 7 de outubro. Então, quando o Lula fala isso, ele está dizendo que é para Israel e a Ucrânia aceitarem, né, e saírem no prejuízo. É um demente ou não é? Fora que ele está criticando a ONU, uma entidade que o ajudou pra caramba e continua ajudando, né? Porque dar espaço para uma lepra dessa, como tá dando, é uma coisa de louco, né? O cara tá muito descolado da realidade. Existem rumores em Brasília, né, de que existe muita gente da esquerda preocupada porque o Lula meio que, primeiro, tá senil, né, e se transformou realmente em um irresponsável. Não tá nem aí com para consequência de nada. Tanto é que ele diz, se não saiu o acordo aí entre a União Europeia e Mercosul, vai fazer o quê, né? A culpa não foi minha. Tipo, sabe? É um perdido. É um perdido. Uma fala dessa, gente, ele tá brigando com todo mundo. Com quem que o Lula não tá brigando? Com o Putin e com o Xi Jinping. E com o Nicolás Maduro. Que doideira, né? E com o Hamas também. Pelo amor de Deus. Agora, pessoal, vamos chegar aqui à viagem dele à Alemanha, tá? Ele deu uma declaração, aliás, algumas declarações que geraram, né, um discurso do Olaf Scholz que foi uma pancada no pé do ouvido do Lula. Mas foi uma coisa que eu não posso mostrar as imagens aqui por questões de direitos autorais, mas é só vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar muito rápido. Enquanto o Scholz falava, né, o Lula escutava ali a tradução simultânea, não sabia onde enfiar a cara. Pegou o lenço, ficou esfregando, perdido, sem saber o que fazer. Tá? Mas a fala que mais causou revolta foi a seguinte. Ele disse que vai buscar 102 brasileiros que estão em Gaza. Não são judeus, tá, pessoal? Não são reféns brasileiros que estão ali com o Hamas. Seriam palestinos brasileiros, tá? Só que, pessoal, é o seguinte, 102. Não existe mais nenhum brasileiro na faixa de Gaza, a não ser que seja algum judeu. Não existe. E por que eu digo isso? Porque dos 32 que vieram na primeira leva, apenas 22 tinham passaporte brasileiro. O resto era parente. E desses 22, pouquíssimos eram de fato brasileiros. O que precisa ser, para ser brasileiro de fato? Jus solis ou jus sanguinis. Jus solis, ter nascido no Brasil, desde que não seja filho, né, de alguma missão, alguém que participe de missão diplomática, por exemplo, filho de embaixador da Romênia aqui no Brasil, né, se nascer aqui, não tem nacionalidade brasileira. Agora, se é um casal de romenos que está aqui de férias no Brasil e a criança nasce aqui, é brasileiro. Tá? Ou então, jus sanguinis, que é o quê? Basta que seja o pai ou a mãe, pode ser os dois também, claro, né? Que seja brasileiro, né? Tenha cidadania brasileira, tenha passaporte brasileiro, e a criança pode ter nascido em qualquer lugar do mundo. Se depois ela pedir a nacionalidade brasileira, por a criança ser filha de brasileiro ou brasileira ou de ambos, ela tem direito à cidadania brasileira. Tá? Então, desses 22 que tinham passaporte brasileiro, pouquíssimos estavam em uma dessas situações. Né? A maioria era refugiado, como é o tal do Hassan Rabin. Aí o Lula chega agora e inventa mais 102. Vou dizer para vocês quem são esses 102, tá? São parentes daqueles que vieram na primeira leva. Ou então, de gente que já está aqui. E como funciona isso? Graças à lei de imigração do Aloysio Nunes, também conhecido como motorista de terrorista, motorista do Marighella, né, que tem um artigo bizarro chamado Garantia de Reunião Familiar. Então, se tem alguém aqui no Brasil com status de refugiado e tem um parente de primeiro ou segundo grau em uma região de conflito, se esta pessoa vier para o Brasil, ela automaticamente ganha também o refúgio. Né? Passa a ser um refugiado e dá início quase que no automático ao processo de naturalização. Tá? Então essas 102 pessoas que o Lula quer buscar, que ele diz que são brasileiras, não são brasileiras. Podem vir a se tornar brasileiras caso, né, ele use essa brecha da reunião familiar, para nacionalizá-las. Agora, hoje, nenhuma dessas 102 pessoas é brasileira. E o cara quer meter essa. Qual vai ser o critério de seleção, gente?
Que loucura é essa? Quantos milhões de reais vão ser gastos agora para trazer essas outras pessoas para cá? É uma loucura, esse cara é um irresponsável. E aí a gente chega aqui à escovada que ele tomou do Olaf Scholz, que foi justamente a respeito da questão de Israel. Ele disse de maneira muito clara, não adianta tentar equalizar as coisas. Israel está exercendo o seu direito de defesa, porque o Lula disse recentemente que o contra-ataque de Israel era mais gravoso do que os atos terroristas do Hamas, gente. E o Scholz ficou transtornado com isso. E disse o que Israel está fazendo é exercer o seu direito de defesa. Ah, mas Israel está atacando. Gente, está atacando para encontrar um grupo terrorista, eliminar um grupo terrorista que é uma ameaça constante. Mas o Lula não consegue entender isso, ou entende perfeitamente, mas como é fã de terrorista, sempre foi fã de terrorista, né, que o diga o Cesare Battisti e a Dilma, né, que ele escolheu para ser presidente dele, sucessora, né, ele não está nem aí para isso. O Lula trata os cidadãos judeus, né, como uma sub-raça mesmo. É um antissemita, pessoal. Não tem como ele negar isso. Não tem como negar. E tomou uma bronca linda do Olaf Scholz, que é um esquerdista. Isso é que é a maior loucura. O Olaf Scholz é esquerdista. O Emmanuel Macron, apesar de, nos olhos de algumas pessoas aí, né, mais ingênuas, não ser, mas ele é sim um esquerdista, um social-democrata, pelo menos, que é a mesma coisa, né? Também tomou esporro dos dois. E pasmem, a oposição do Benjamin Netanyahu, que é de esquerda, também passou um esporro no Lula. Também criticou o Brasil. O cara reduziu esse país aqui, o nosso país, a um pigmeu diplomático novamente, mas em uma escala muito menor à anterior. Porque antes, pelo menos, a questão não era de guerra, né? O Lula não dava pitaco errado a respeito de guerras. Ele falava a respeito de questões econômicas, alianças, né? Quando ele dava pitaco a respeito de questões políticas que afetavam o mundo como um todo, a sociedade global, aí as pessoas chegavam e falavam, mas cara, quem é você? Você é um anão diplomático. Foi esse o contexto daquela vez, daquela declaração. Agora não. Agora ele está se metendo, sim, em questões globais, mas questões que envolvem guerras, conflitos. E ele sempre escolhe o lado errado, o lado contrário ao lado do Ocidente livre. Podem prestar atenção, pessoal, a partir de hoje. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. O único elo de ligação, de diálogo que existe hoje entre o Brasil e as nações desenvolvidas é a Amazônia, que é o tesão, a paixão desses países. Se vocês tirarem a Amazônia da equação, não resta nenhuma linha de diálogo do Brasil com França, com Reino Unido, com Itália, com os Estados Unidos, com o Canadá. Não tem mais. Alemanha, não tem mais. O Lula conseguiu destruir tudo isso em menos de um ano. Mas tá aí. A imprensa continua passando pano. A imprensa continua fazendo, né, o mesmo papel que o Lula faz. O Lula não equaliza Rússia e Ucrânia, né, Hamas com Israel, agora Guiana com a Venezuela. A imprensa faz a mesma coisa, só que com Bolsonaro e o Lula. Só vão cair na real na hora que for tarde demais para reagir. Parem, imprensa, parem, desistam dessa loucura que vocês têm, né, esses sonhos molhados que vocês têm com o Bolsonaro. Não é porque vocês estão criticando o Lula que vocês têm que criticar o Bolsonaro também, com medo que ele capitalize em cima disso. Qual a preocupação de vocês? É com o país ou com questões político-ideológicas? Porque hoje dá para separar. O país é governado pela ala política-ideológica que vocês ajudaram a eleger. Bolsonaro não é mais presidente, não é mais governo. Então vocês não precisam tratar tudo como se fosse uma tigela só. Mas não adianta, pessoal, não adianta. São burros. A imprensa brasileira é burra. É burra. Fruto de décadas e décadas de aparelhamento de DCEs universitários. É isso. É isso. Tá aí o resultado. Lula tomando bronca à torta e à direita, envergonhando o Brasil no mundo inteiro. Tá? Um forte abraço, a gente se vê por aí.